Ah, Jorge. Eu sabia que ele ia falar. Por isso que eu abri até aqui o fone. Vamos então levar nossos pensamentos. Antes, porém, vou ler uma mensagem pequenininha aqui de Chiquito de Moraes. Postais para a Terra. Para ajudar a quem sofre, diz você que nada tem. Não digas, porém, não posso, nas sementeiras do bem. Se você tudo perdeu e crê não poder servir, escute. Recomecemos. Você consegue sorrir. Amado Mestre Jesus, que a vossa paz seja conosco nessas horas. Em nossa caminhada do vaso físico para dentro do infinito, há cerca de 3 minutos nós podemos sair da nossa órbita solar, transitarmos por outros ambientes dentro da galáxia em que residimos e irmos fora dela até onde nós não conseguimos ainda compreender e entender. E retornando de volta no mesmo trajeto, chegando a nós mesmos nesse instante. Que os nossos pensamentos possam ter nesse momento de ida e vinda, enriquecido de fluido vitalizado, diferenciado, onde nós podemos irradiar intensamente para as almas sofridas, caídas, muitas dessas, que caminham sem rumo e sem norte. Todos nós conhecemos vários desses irmãos, que possamos lembrá-los destes nessas horas, bem como também os nossos irmãos de jornada, companheiros que labutam no mesmo ideal, se estão enfermos, que esse fluido vitalizado, recolhido nas esferas maiores, que possam envolver a sua organização psicossomática, ou seja, o corpo e o seu espírito. Muito obrigado. Que a vossa paz seja em nossos corações e que o estudo da noite seja apreciado com muito carinho por todos nós. Graças a Deus. Graças a Deus, Senhor, que assim seja. Muito obrigado, Senhor. Deus consuelo. Boa noite. Bom. Boa noite a todos. Hoje nós estamos no Evangelho do estamos no capítulo 12, no item 9. A vingança. Né? Isso é muito normal, né, nas novelas. Né? As novelas, o pessoal adora a vingança. E todo mundo vibra, né? Quando o mocinho dá a volta por cima, depois de muito sofrer, né, vinga a vibração geral. É muito interessante isso, né? Aí eu me lembro do filme, que eu sempre falo aqui do filme Rambo, né? E o Rambo foi se vingar e fala pro cara, eu sou o seu maior pesadelo. Dentro do cinema, a plateia foi ao delírio. Eu estou brincando aqui, mas isso é sério, gente. Isso aqui acontece. Nós não notamos às vezes, mas a gente é envolvido. É como o Jorge falou, nos fluidos melhores, a gente é envolvido nos fluidos piores, né? E entra nessa frequência aí, tá? Da vingança. Tá? A gente, né, geralmente, os filmes, a maioria deles é isso, uma vingança, né? Quanto melhor, mais bem articulada, mais bem embolada, mais sucesso faz o filme, né? Aí chega até aí, diz que vai ter até o Duro de Matar 28, ó, todo mundo de bengalinha lá. Eu já parei de ver esse filme há muito tempo. Não, mas é os filmes que interessam a gente, né? E filme assim de jovens, né? Geralmente, o jovem, um sofre bullying, e depois é mordido por uma mosca, vira o Homem-Aranha, vai lá se vingar, e é só isso que a gente vê. Eu estou falando aqui, mas pô, é uma triste realidade nossa. E aqui os vamos falar o que é
esse sentido, né? Esse sentimento de vingança. O que é que significa isso? Né? É muito ruim o que vão falar aqui. E está dentro, infelizmente, ainda da maioria. Não. Por causa que hoje a gente ainda não se vingue. Né? Ah, não vou me vingar e tal. Mas, né? O André Luiz colocou uma página que a Elisa não achou. Não consegui, você vai ter que ler. Eu vou ler agora, antes de começar o estudo, que é rapidinho, é pequeno, até esse livro que se chama Vivendo o Evangelho, volume 1, Antônio Baduí Filho, o médio, e o espírito André Luiz. Esse Antônio Baduí Filho acompanhava o Chico também, tá? É um médio confiável. Tá? E o André Luiz acompanha o Evangelho segundo o Espiritismo nesse livro. E sobre o capítulo 12, 7, item 7 e 8, que nós já lemos, ele coloca aqui um item chamado Proposta de Paz, e tem muito a ver com a continuação, que é a vingança. É aí que ele começa. O nome da página é Proposta de Paz, capítulo 12, item 7 e 8. Há situações constrangedoras que são verdadeiras bofetadas no rosto. Vamos ver como a gente se vinga. Uma resposta mal educada. Um cumprimento não respondido. Né? Eu estou aborrecido com aquele vizinho, me deu bom dia, eu olhei para o lado, fingi que ele estava nem aí, né? Que ele não prestei atenção. Favor negado. Ah, uma vez eu procurei o cara não vou fazer favor nenhum, não. Esse aqui ninguém faz, principalmente quem dirige. Grosseria no trânsito. Aceno ofensivo. Gesto de desprezo. Fisionomia irônica. Comentário ríspido. Riso de dúvida. Palavra de descrédito. Acusação falsa. Uma coisa que eu achei muito interessante aqui. Infidelidade no compromisso. Aquela questão de chegar casado ou não ir, né? Achar que os outros estão à disposição. Né? Isso, infelizmente, acontece muito. Desconfiança do amigo, indiferença do companheiro, insinuação maliciosas. O tapa na cara, explícito ou camuflado, é sempre desafio humilhante que mobiliza os instintos mais profundos para o contra-ataque imediato. Entretanto, Jesus te convida à prudência e à tolerância. Claro que o mestre divino não sugere que te exponhas inerme às agressões. Apenas recomenda que tuas atitudes não sejam declaradas de guerra, mas revele tanto quanto possível proposta de paz. Não há dúvida de que apanhar é ruim. Contudo, na perspectiva espiritual, bater é pior. Tá? Então, essa paginazinha, nós estamos abrindo aqui o nosso estudo de hoje com ela, nos lembrando, né, de algumas formas de, infelizmente, nós nos utilizamos para aquela famosa, né, tapa de luva, né, vingança branda, etc., branca, né, etc. Alguém quer comentar alguma coisa? De repente eu estou falando uma coisa que ninguém conhece esse assunto, né? Conhece, Elisa, esse assunto? Consuelo? Claro que não. Olha o nariz, ó. Consuelo, você está até cá. Oi, o que você falou? Ah, mas isso aí é pouquinho. O pior são as piores coisas que eu já fiz na minha vida. Isso aí é fato. Não precisa nem dar testemunho, não, hein, Consuelo? As piores eram piores, essas são as menos piores que a gente ainda Essas faz. são as menos piores. Se eu fizesse só isso, eu estava feliz. Eu fico pensando, quando eu li essa página, eu disse, ai meu Deus do céu, deixa para lá. Vamos mudar de assunto, gente?
Dona Lourdes, boa noite. Seu Roberto tá caladão aí, seu Roberto. Eu cheguei agora. Ah, sim. É que ele não está acostumado com vingança. Sua página, né? Bom, quer falar alguma coisa, Jorge, da página? Que caiu aqui a minha internet, ela estava congelada. Agora que eu voltei, eu não cheguei a pegar tudo, mas estou rindo. Bem, ó, a única coisa que eu peguei, acho que foi, se eu não me engano, acho que é infidelidade, alguma coisa assim, que você chamou a atenção aí. Qual é o nome? Como é que é? Eu falei rapidinho. Resposta mal educada, cumprimento não correspondido, favor negado, grosseria no canto, aceno ofensivo, gesto de desprezo, fisionomia irônica, comentário ríspido, riso de dúvida, palavra de descrédito, acusação falsa, infidelidade do compromisso, desconfiança do amigo, indiferença do companheiro, insinuação maliciosa. Que a gente comentou, falou aqui, né? São formas de uma vingança branda. O que me chamou, você quando tocou infidelidade, eu falei assim, ué, infiel. Aí quando falou do compromisso, porque a gente tem, muitos de nós temos, né, e o pessoal assume e joga para o lado, né? Aí vem outras coisas, vai fazer outras coisas, esquece da tarefa propriamente dita assumida. Então, essa infidelidade, isso vai criar embaraços para nós, né? Agora, também, deixa eu colocar só um parênteses. Mas se você participa de um grupo e não tem um trabalho, digamos assim, um compromisso firmado, você participa só da reunião de estudo, mas no outro grupo você tem um trabalho, realmente, aí você está cumprindo exatamente a sua obrigação. Não se embaraça com a lei. É só isso. Não, porque, eu falo no nosso dia a dia, Jorge. Você marca com a pessoa... também, no dia a dia. Vamos em tal lugar, vamos. Você me fala o seguinte, para a gente não perder tempo, me espera em tal lugar, lá em Bom Sucesso. 1 hora. 4 horas, 4h30, a pessoa não chega. 5 horas, meu amigo, então 1 hora aqui. Ih, rapaz, esqueci. Estou em Madureira agora, não sei aí. Então, difícil, né? Não. É difícil. Eu conheço uma pessoa que, infelizmente, ela é assim. Você liga para ela, cadê você? Tô chegando aí, aguenta aí. Pode escrever que talvez nem venha. Tudo bem? É uma coisa, você cria uma dívida. Aqui, em primeiro lugar, os espíritos têm que confiar na pessoa. Se a pessoa realmente age dessa forma, não tem assim, fidelidade ao que promete, que a palavra que empenha, os espíritos não vão confiar. Então, no plano espiritual, já sabe que ele vai ter muito problema, até aprender a honrar os compromissos. Em tudo. Não estou dando um exemplo grosseiro, tá? O Jorge deu um exemplo no outro, né? Tem que nascer na Inglaterra, e não uma vez só, mas tem que nascer várias vezes na Inglaterra para somatizar isso. Porque eu estava até comentando com a Margareta a questão da... Não sei qual foi, não sei o que eu falei, olha, sim. Eu estava vendo, a Margareta estava vendo um clipe do Jackson 5 e me deu vontade de dançar. E ela estava vendo... Veja bem, a gente já viu a história, sabe que o pai deles era durão com eles. Era. Muito duro, carrasco. Estou falando para aquela história. São super disciplinados. Ou seja, é um mal que trouxe um bem. Aquela dureza, né? Digamos que o pai deles normalmente, né? Mas hoje, o próprio Michael Jackson, que já se foi, né? Já chega as boas vibrações onde ele estiver para ele, ele é super disciplinado. Os irmãos, não, os que ficaram super disciplinados. Quer dizer, do mal veio o bem. Do mal sempre veio um bem, né? De repente, eles eram desses que, em outras encarnações, não honravam os compromissos, não tinham fidelidade. Aí veio um carrasco,
botou eles na linha. Tá? Parabéns para eles, que aprenderam isso nessa encarnação. A disciplina, né? Bom, vamos lá? Vamos lá. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12. Amai os vossos inimigos. Nós estamos nas instruções dos Espíritos, a vingança, que é o item 9. A vingança é um dos últimos remanescentes dos costumes bárbaros que tendem a desaparecer dentre os homens. Olha só, remanescente dos costumes bárbaros. Há quantos milênios nós trazemos isso conosco, né? E tem que desaparecer. Tem que desaparecer. Para que nós possamos aumentar a nossa humanidade, nosso planeta possa evoluir na classe dos planetas, esse é um dos itens realmente, né, bem atrasado de nossa parte, né? Bem atrasado mesmo. Bom, ataque é a definição do que é vingança para a gente, né? Vamos lá? É, como o duelo, um dos derradeiros vestígios dos hábitos selvagens, sob cujos guantes se debatia a humanidade no começo da era cristã, razão porque a vingança constitui indício certo do estado de atraso dos homens que a ela se dão e dos espíritos que ainda as inspiram. Então, veja bem, a gente está lendo isso aqui e a gente imagina, né? Essas coisinhas que a gente ainda não conseguiu se livrar, que infelizmente faz, a diferença é aquela história, roubar um clipe, roubar um carro é a mesma coisa, é um roubo. O instrumento foi roubado que né, pode ser até um atenuante, né, no caso de um julgamento. O roubo é o mesmo, roubo. Aí, e quando a gente fala em vingança, qualquer atozinho que a gente faça, principalmente dentro do que a gente já sabe, é um agravante. O André Luiz fala ali, aqui pode não ser nada, mas na vida espiritual vai pesar. Se encarnar, vai pesar muito. Vamos lá? Alguém quer falar? Pode falar. Portanto, meus amigos, nunca esse sentimento deve fazer vibrar o coração de quem quer que se diga e proclame espírita. Veja bem, o Evangelho, segundo o Espiritismo, é para o espírita, tá? Não é para o vizinho ali que é evangélico, o outro que é católico, não. Está bem claro aqui, né? E se proclame espírita. Vamos lá. Fraga, pode comentar? Pode. É porque é do coração, olha o que o Espírito está chamando a atenção da gente. Hoje eu estou começando a entender isso, mas antes não entendia não. Porque é o que sai do nosso coração, não é o que Jesus dizia, não é o que entra, mas é o que sai, que contamina. Não é? Então, o que faz vibrar o coração. Aí a gente envia para o outro sentimentos não muito bons. Vai gerar, né, mal-estar. E tem criaturas que têm um poder magnético. Eu estou usando a palavra poder, que não é adequada para, né, a nossa falação. Mas o cidadão está carregado dessa energia magnética que poderia ela ajudar em muitas criaturas, e é o reverso. Usando esse sentimento, destrambelha a vida do outro, prejudica o outro enormemente, e a ele também, ou a ela também. Né? Então, às vezes, certos comentários a gente tem que se reservar para evitar, porque, na verdade, em primeiro lugar, quem está sendo atingido somos nós, da ação e reação. Ponto. Eu não gosto de certas coisas, eu vejo algumas coisas parece que cai para mim. Para mim dar uma olhada, eu preferia não estar naquela hora e ver. Abrir o Face, ver uma página de um espírita criticando cartão. Até todo um assunto que eu preciso falar.
Aí eu gosto de ver os comentários. Primeiro comentário, meu Deus, eu sei disso tudo, já li na revista. Às vezes tenho vergonha de ser espírita. Alguém responde ao comentário. Só aí que foi o qual começou a quebrar. Olha só. Isso é o estudo, pesquisar, análise, não é motivo, né? Eu estava vendo ali algum preconceito, né? Não é motivo disso. Quando um cientista vai estudar alguma coisa, não dá para nada disso. A resposta é, olha, meu senhor, já vi para o senhor, é isso, é aquilo outro. Já te denunciei. Não sei se é verdade, eu vou falar com você. Mas eu fiquei olhando, né? Dentro do movimento espírita, nós temos que ver essas coisas e tomar cuidado e nos prepararmos para isso. Dentro do próprio movimento espírita, é um ato aí que é uma vingança. Eu não gostei do que você falou, vou me vingar de você, vou te denunciar na sociedade dos animais, ou seja lá de quê. É uma coisa séria. A falta de conhecimento da interpretação. Eu já li isso aí, fiquei com vergonha de ser espírita. Mas não procurou pesquisar. Kardec falava do espírito encarnado, não falava do homem. Ele sempre falou do espírito encarnado. Mas é isso aí. Essa questão tem a ver com vingança, né? A falta do conhecimento, ou então de ler e não conseguir interpretar, mas essas situações absurdas dentro do nosso movimento. Está falando aqui, se proclame espírito. É o problema da internet. Qualquer um fala o que quer, a gente lê o que não quer e não pode responder o que quer, Não, porque senão vira briga. olha, preferia não ver. Posso dar meu pitaco também? Pode. Não é só na internet, não, Elisa. Nos núcleos, nas casas espíritas. Você vê, olha só, as pessoas se dizem ser, mas na verdade, no fundo, não são. Ou espiritualistas, estão tentando. Então tem um conceito muito heterogêneo. E quando você leva, olha que esse grupo aí levava a informação espírita, apresentando o Kardec, o que acontecia? Preciso ir longe? Preciso abrir mais? Não. Então, são nobres os nossos irmãos? São. São pessoas legais? São. Mas quando chega nas questões da interpretação, ou são influenciados por entidades sintonizadas para o quê? Para deslocar o alvo primordial, que é o ensinamento cristão, do cristianismo redivivo. Então, nesses climas, como você acabou de citar, vou te denunciar, não sei qual foi o assunto. Jesus sempre, eu li um dia desse, que Jesus ele se reservava e ele só se pronunciava quando havia necessidade. Exceto isso, não, ele ficava calado, porque e nós precisamos aprender isso, interiorizar isso. Sentimentos nobres é o que a gente acabou de ler há poucos minutos, né? Exatamente. A gente tem que realmente usar isso como aprendizado. Para que eu não repita isso aí, né? Fala. Ana, eu li um texto, né, no Evangelho no Lar ontem, muito interessante, que é os anjos, comungando como somos anjos, alguma coisa assim. Era um texto mais ou menos assim, era uma pessoa que estava há 40 anos numa casa espírita e reclamava que não podia trabalhar porque a senhora que morava na casa do lado era muito fofoqueira,
porque o outro amigo tinha a mania de se colocar mais do que os outros, mas todos eles faziam trabalhos, mas todos tinham defeitos. E ele coloca isso para o mentor dele, né? Que na casa espírita as pessoas estavam cheias de defeito e ele não gostava de trabalhar com aquelas pessoas porque aquelas pessoas eram cheias de defeito. Ele falou assim, meu amigo, você está dormindo com os anjos, então. Porque nós estamos muito longe de ser anjos. Então, você se coloque na sua posição. Né? Nós estamos longe de ser anjos. Nós não dormimos com os anjos. Então, nós temos que trabalhar da forma com quem nós somos iguais. Porque quando a gente olha muito para o defeito do outro, a gente esquece de olhar para o nosso. Né? Porque não adianta você ficar pensando que dentro de uma casa espírita você vai achar todos que agem como Kardec manda. Porque não age. Eu não acho. Minhas ações estão longe do que Kardec manda. Entendeu? Eu tento ser uma pessoa melhor. Eu tento. Mas eu não vou dizer por aí porque eu sou espírita, porque eu sou uma pessoa que age de acordo com a regra do Cristo e de acordo com a regra de Kardec, porque eu não sou. Eu não faço isso. Se eu fizesse, eu com certeza não estaria aqui. Né? Eu estaria em outro lugar. Então, é o que ele fala. A gente tem que trabalhar com aqueles que estão ao nosso lado. E aceitar aquele como é, porque se nós nos olharmos no espelho, nós vamos ver os nossos defeitos. Nós estamos longe de ser anjos. Então, não adianta você achar que dentro da casa espírita você vai encontrar pessoas que ajam de acordo, né, seguindo exatamente todo o ensinamento de Kardec, todo o ensinamento de Cristo. Não vai. Por quê? Lógico, se a gente está aqui, a gente está muito longe disso, né? Então, a gente trabalha com aquilo que a gente pode, com aquilo que a gente tem, com a ferramenta que a gente tem e com o coração que nós temos. Nós tentamos melhorar e vamos em frente e aceita o outro como é. E esquece o defeito dele e continua a trabalhar com ele. Porque se em cada lugar que eu fui, eu vi defeitos também. Né? E alguns eu achava um absurdo, mas depois eu falei assim, mas gente, nós somos todos humanos. O que eu posso encontrar melhor que isso? Não vou. Né? Você não vai encontrar ninguém melhor do que está por aí. Porque nós estamos aqui. Né? Nós não somos espíritos puros, nós não somos nada disso. Nós estamos, como diz o Haroldo, nós estamos na pior fase da cebola. Né? Então, não adianta você querer... porque fulano tem aquele defeito. Tudo bem, você pode não ter aquele, mas você tem outro. Que ele pode ver em você e ficar calado e não falar. Né? Também tem isso, né? Mas o nosso papo foi bem isso, não. Eu falei como está o estágio nosso. Então, ou seja, botei todo mundo com defeitos. Todo mundo com defeito. O nosso estágio é defeituoso, né? Para não jogar gasolina, né, mais lenha na fogueira, né? Aí eu prefiro ficar calado, né? Que o outro foi responder, ouviu o que não devia, né? Então é melhor a gente ver, mas é um problema nesse nosso movimento, porque geralmente as pessoas que estão assim é porque realmente não querem também ir muito para frente. Esse é um grande problema também. Mas tudo bem. É um material de trabalho nosso, é isso aí mesmo. Não tem jeito não. Inclusive, nós também somos um material de trabalho também com algumas imperfeições. Bom, isso é assim no centro espírita, isso é assim na reunião de condomínio, isso é assim no escritório. É assim em todo lugar que tem grupo, que é formado um grupo, né? Chamado grupo social. No livro Viagem Espírita, em 1862, Kardec fala bem claro sobre isso. Quando os homens forem bons, as instituições serão boas. É isso aí. Eu falo agora. Qualquer lugar. Né? Se todos não forem bons. Bom, vamos lá. Vingar-se é, bem o sabeis,
tão contrária àquela prescrição do Cristo: perdoai aos vossos inimigos, que aquele que se nega a perdoar não somente não é espírita, como também não é cristão. Eita. A vingança é uma inspiração, tanto mais funesta quanto tem por companheiras assíduas a falsidade e a baixeza. Com efeito, aquele que se entrega a essa fatal e cega paixão quase nunca se vinga a céu aberto. Quando é ele o mais forte, cai qual fera sobre o outro, a quem chama seu inimigo, desde que a presença deste último lhe inflame a paixão, a cólera, o ódio. Porém, as mais das vezes assume aparências hipócritas, ocultando nas profundezas do coração os maus sentimentos que o animam. Toma caminhos escusos, segue na sombra o inimigo, que de nada desconfia, e espera o momento azado para, sem perigo, feri-lo. Lá que fala, né? Vou esperar ele lá na curva, né? Né? Essa, eu acho. O livro O Consolador, tá? Ele há uma pergunta que eles fez nova que eu achei muito interessante em relação quando se pergunta sobre a natureza do ódio. Tá? Primeiro, que eles fez outro, Jesus, a pergunta sobre o que é isso. Então, Jesus teria pegado e perdoar 77 vezes. E a vingança é justamente isso. A pessoa não consegue perdoar de forma alguma e quer e a forma. Tá? E isso aí, realmente, que os espíritos estão falando aqui, né? Algo, o último que lhe inflame a paixão, a cólera, o ódio. Né? E na pergunta 339 do Consolador, a perguntinha é muito interessante. Pergunta quanto à natureza do ódio. Está com ele aí na mão, Elisa? O livro? Está aqui já. Tá, essa pergunta que eu vou ler está no livro Consolador, pelo Espírito Emmanuel, Psicografia de Franciscano Xavier. É a pergunta 339. Tá? Em se falando de perdão, poderemos ser esclarecidos quanto à natureza do ódio? Olha só, da onde sai o ódio? Por que o ódio? Né? O Emmanuel vai falar algumas coisinhas aqui interessantes para nós. O ódio pode traduzir-se nas chamadas aversões instintivas, dentro das quais há muito de animalidade, que cada homem alijará de si com os valores da autoeducação, a fim de que o seu entendimento seja elevado a uma condição superior. Ou seja, o ódio é algo bem primitivo nosso. Está lá naquele porãozinho, né? Lá da mente, né? Que o André Luiz dividiu, né, em 3 andares. O porão lá embaixo mesmo, e é uma situação daquele animal mais complicado mesmo que existe, podemos dizer assim. E, logicamente, que o Emmanuel falou que nós vamos ter que trabalhar isso aí, né? Através da autoeducação. Tá? Mas vamos lá, Elis, continuando. Todavia, na maior parte das vezes, o ódio é um germe do amor, que foi sufocado e desvirtuado por um coração sem evangelho. Olha, interessante isso aí. O amor que foi sufocado e desvirtuado por um coração sem evangelho. Mas, se a gente for olhar a nossa humanidade, quantos conhecem o evangelho e quantos querem conhecê-lo? Né? Isso é coisa de beata, é coisa de... Mas o evangelho, ontem eu estava lendo uma página do nosso culto no lar, e que o Emmanuel fala que o evangelho, Jesus não foi um líder religioso, nem líder filosófico, né? Ele veio trabalhar com as dificuldades humanas né, da pessoa, né, se libertar justamente da animalidade. Ele foi algo mais que isso. Ele não foi um líder religioso que não abriu igreja nenhuma. Não foi um filósofo também
ou nenhuma teoria. Ele trouxe tudo que a gente precisa para se libertar da nossa animalidade, da nossa ainda primitivismo, digamos assim. E está falando aqui o que o Emmanuel fala, né? Por um coração sem evangelho. E a nossa rebeldia que nos torna, né, quando vai falar em evangelho, acha logo que é religião. A própria doutrina espírita, ela tem o tripé filosofia, ciência e religião. Mas ela é uma filosofia. Se a gente for olhar bem, está lá no livro dos médios, São Luís fala. É filosofia. Não se afasta. A ciência espírita trabalha, né, coisas, né, espirituais, tal, esse nosso contato com o mundo, etc. Né? E a parte do moral dessa filosofia usa o Evangelho de Jesus. Mas quando a gente não quer que a filosofia exija raciocínio, a gente não quer pensar, o coração fica sem Evangelho. Aí vem, né, esse leis de causa e efeito, das próprias doenças que pode causar, né, esse ódio, certo? Aí porque é uma humanidade doente. E para os doentes somos nós, nossa totalidade. Então, quem quer As falar alguma coisa? grandes. Pode falar. Não, eu vou continuar lendo. Pode. Ninguém quer falar nada, eu vou continuar lendo. As grandes expressões afetivas convertidas nas paixões desorientadas, sem compreensão legítima do amor sublime, incendeiam-se no íntimo, por vezes, no instante das tempestades morais da vida, deixando atrás de si as expressões amargas do ódio, como carvões que enegrecem a alma. Olha só o que ele fala no início, as grandes expressões afetivas convertidas nas paixões desorientadas. O exemplo maior que existe disso aí é o torcedor de futebol. O time está bem, está aplaudindo. Começou a jogar mal, está vaiando. Ou seja, essas paixões desorientadas, daí um pouquinho mais, dá um calorzinho mais, se transforma no ódio. Transforma no ódio. Tá? Aí vem também por trás disso a palavra, quando as palavras vingança. Ok? Vamos lá, Elisa, acabar a resposta. Só a evangelização do homem espiritual poderá conduzir as criaturas a um plano superior de compreensão, de modo que jamais as energias afetivas se convertam em forças destruidoras do coração. Energias afetivas. Então, o ódio realmente é o mais primitivo, a emoção mais primitiva que existe dentro do ser humano. É um trabalho muito sério trabalhar isso. Talvez a pessoa é totalmente equilibrada e tal. Aí eu falei do jogador de futebol, leva ele no Maracanã. Aí nós vamos ver se realmente ele é muito equilibrado. A mãe do juiz que o diga. Vamos lá, Elisa. Alguém quer falar alguma coisa? Evangelizar o homem é uma coisa difícil a beça. O camarada pega o evangelho para seguir, a ler, começa a ler e diz assim, isso é muita responsabilidade, é muito compromisso. Não quero saber disso não. Minha vida livre ou libertina é muito melhor do que ficar assumindo esses compromissos que está aqui. É por isso que ninguém quer saber, a maioria das pessoas não querem saber do evangelho, não querem ser evangelistas. É compromisso. É trabalho. É muito trabalho. É compromisso. Então, nem todos querem assumir esse compromisso. É isso aí. Mais alguém quer falar alguma coisa? Então, vamos embora. Esconde-se do outro
espreitando-o de contínuo, prepara-lhe odiosas armadilhas, e, sendo propícia a ocasião, derrama-lhe no copo veneno. As novelas que nós assistimos aí, né? Vamos lá. Quando seu ódio não chega a tais extremos, ataca-o então na honra e nas afeições. Não recua diante da calúnia, e suas pérfidas insinuações, habilmente espalhadas a todos os ventos, se vão avolumando pelo caminho. Em consequência, quando o perseguido se apresenta nos lugares por onde passou o sopro do perseguidor, espanta-se de dar com semblantes frios, em vez de fisionomias amigas e benevolentes que outrora o acolhiam. Fica estupefado quando mãos que se lhe estendiam agora se recusam a apertar as suas. Enfim, sente-se aniquilado ao verificar que os seus mais caros amigos e parentes se afastam e o evitam. Ah, o covarde que se vinga assim é 100 vezes mais culpado do que o que o enfrenta o seu inimigo e o insulta em plena face. Caramba, hein? Tá parecendo uma novela mesmo dessa mexicana. Novela mexicana. Eu estava aqui lembrando lá da história do Silas. Ele contou a história dele, o passado dele, depois ele, com um exemplo dele, chegou ao Clarim do Leonel. Aí lá no final do livro, se eu não me engano, eles apresentaram aquela que foi a esposa do Antônio Olímpio, né? É toda essa trama, porque o Silas, o Hilário fazia perguntas e o Silas estava respondendo que eles vão para uma prova, novamente estarão juntos. Como diz aqui, esse pensamento que está lá adormecido, ilhado, morto, amordaçado, vai voltar a incomodar, mesmo quando o filho dentro de casa, né? Porque o Antônio, né, volta a incomodar. Aí, agora, de repente, o Clarim e o Leonel vem com a cabeça mais arejada, porque eles não foram tão, mas o Antônio Olímpio vai vir com uma deficiência. Exato, uma deficiência. Aí começam aquelas picuinhas. E é o que a gente vê hoje no dia a dia dentro da família. Muitos casos. O Roberto colocou bem aí a questão da evangelização, né? Que a gente renuncia do evangelho na pauta diária. Que no começo, quando você começou a falar, eu fiquei situado na casa espírita, que é do compromisso, né? Que a gente não é fiel ao compromisso, à pontualidade, à hora, que eu falei na Inglaterra, que a gente precisa aprender a acertar isso. Então, gente, né? Realmente, hoje, graças a Deus, a doutrina espírita está alargando nossos horizontes, favorecendo-nos, como a Consuelo comentou. Nós ainda somos assim, e vamos devagarzinho acertando o nosso passo. Devagar e sempre. Está usando música, tem aquela também. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vivi assim, né? A síndrome de Gabriela. Mudar, tá? Eu estou brincando, tá, gente? A gente lembra aqui, quando eu estava lendo isso aqui, a questão da Lívia, né? A Lívia, no livro dos mil anos. A Lívia sofreu tudo isso que está escrito aqui, né? E o senador descobriu. O senador acreditou em tudo. É interessante como a gente está propenso. Né, confia na pessoa a vida inteira, vê um simples rumor, e o que aconteceu com o senador. Sabia que a mulher dele era honradíssima, né? Era uma pessoa honesta, humilde, então, tudo que totalmente virtuosa, mas acreditou que nas fofocas que o nosso amigo, né, lavou as mãos, não, Pilatos criou, né, junto com uma outra que tinha lá, que tinha raiva dela. Cláudia Sabina, a dona Sabina. Inventaram a fofoca e criaram o assunto
que se vingaram da Lívia, que a Lívia não se... Assim, não quis entrar no jogo deles, não é isso? Esquema dela. Esquema deles. Quer dizer, isso tudo que está falando aqui, a gente vê que acontece em todos os lugares, continua acontecendo, e é lógico que uma hora vai parar, que uma hora a humanidade vai realmente, o famoso caindo em si, né, melhorar. Mas, isso aí que tu falou, Jorge. Graças a Deus estamos sendo esclarecidos, né? Pelo menos isso aí de onde? Abrindo muito a nossa cabeça. O pessoal pode chamar você de Carola, pode chamar, não tem problema não. Mas o evangelho tem que ser, a gente precisa colocar na pauta do nosso dia a dia. Não é você, né, ser tão assim, como exemplos nobres que dão o evangélico para o evangélico. Não é isso, não é o comportamento de nós espíritas, é você conhecê-lo razoavelmente, mas é o nosso comportamento no dia a dia. Às vezes a gente é tão ríspido no trato da palavra, quer dizer, a gente está distanciando-se. E, na verdade, não é para ser ríspido na palavra. Porque se a gente é ríspido, é orgulho, é egoísmo. Então, tentarmos sermos mais mansos, né? Vou lembrar do simbolismo da pomba, né? Como a pomba, e tem a cobra, né? Seja astuto. Simbolismo. Verdade. A pomba e a... Eu estava tentando aqui uma pergunta do livro, mas não estou lembrando o número dela, se é 870, não estou achando não. Mas está falando sobre essa questão aqui. Quando fala aqui do 870, né? Deixa eu ver. Quando fala aqui, final o seguinte parágrafo assim, o covarde que se vinga assim é 100 vezes mais culpado do que quem enfrenta o seu inimigo e o insulto em plena face. Há uma pergunta do livro dos Espíritos que eu nem me liguei na hora, podia ter procurado antes, não estou lembrado, sobre a questão de perguntar, aquele que faz o mal é tão culpado quanto... Não, aquele que programa, né, e manda outro, mais ou menos isso é a pergunta, e manda outro fazer o mal, né, o que pensa, o que elabora, bota outro para fazer, é tão responsável quanto o que faz, os Espíritos falam, não, ele é mais O articulador, né? É uma... Mentor intelectual. Então, seria melhor que ele fosse lá e fizesse o mal também. Seria uma coisa ruim para ele, mas ele, por trás articulando, ele é muito pior do que quem fez. Tá? Ele realmente está agindo como uma serpente. Tá? Eu esqueci o nome da pergunta, uma hora dessa eu me lembro, mas vamos continuar. Alguém quer falar mais alguma coisa? Fora, pois, com esses costumes selvagens. Fora com esses processos de outros tempos. Todo espírita que ainda hoje pretendesse ter o direito de vingar-se seria indigno de figurar por mais tempo na falange que tem como divisa: sem a caridade não há salvação. Mas não posso deter-me a pensar que um membro da grande família espírita ouse jamais, de futuro, ceder ao impulso da vingança, senão para perdoar. Júlio Olivier, Paris, 1862. Poxa, viu? Essa informação para a gente aí tremenda. Né? Poxa, achei a pergunta. Show. 640, mais ou menos o que eu falei. É para ler ou não é para ler? Ela, 640, tá aí contigo, Luiz? Senão, 640. Espera aí. Também o que eu falei, mas mais ou menos o que eu falei. Espera aí, já estou chegando. 640. Do Livro dos Espíritos.
Está na parte 3ª, capítulo 1, da lei divina ou natural. Aquele que não pratica o mal, mas que se aproveita do mal praticado por outrem, é tão culpado quanto este? Olha só. Eu não pratico o mal. Estou aproveitando. E no caso, posso incitar o mal. Posso fazer acontecer esse mal. Aquilo que a gente comentou, né? Articular para que aquilo aconteça. Né? Vamos lá a resposta. Resposta. É como se houvera praticado. Aproveitar do mal é participar dele. Talvez não fosse capaz de praticá-lo, mas, desde que achando o feito, dele tira partido. É que o aproveita, é que o aprova. É o que teria praticado, se pudera, ou se ousara. Isso. Então, qualquer É igual coisa. quem compra produto roubado, né, Afrânio? Isso, bom exemplo. Caramba, você está inspirada hoje, viu? Ótimo exemplo. É igualzinho. Isso. Né? Porque veja bem, havia ali na Dutra, né, vários ferros velhos. Hoje existem poucos. Eles estão sendo muito vigiados. Poxa, ali você chegava, você comprava, encomendava. Olha, eu tenho um golzinho tal ano, estou precisando de uma peça tal. O cara, não tem não, mas lá no meu vizinho tem, lá em São Gonçalo, quer dizer, tudo história. Volta aqui depois da manhã. Quer dizer, ele encomendava um carro para ser roubado, para desmontar as peças daquele carro para vender para quem estava precisando. E Quer às dizer, vezes aquilo está banhado de sangue, né, Afrânio? e às vezes, exatamente, podia até ter desencarnado alguém, né? Sido assassinado. Nossa. Quer dizer, quem está comprando, nesse caso aí, tendo consciência do que está acontecendo, é ele que está incitando ao roubo. É ele que está provocando, de uma certa forma, o roubo. É isso aí que você falou, né? Por isso que a polícia hoje dá muito em cima do tal do receptador, o que compra o roubo. Quem tem um ferro velho e é direito, eu conheço mesmo um rapaz que é direito, ele tem um ferro velho, ele fala, cara, todo dia entra a polícia lá no meu ferro velho, mas eu não compro nada roubado, eu não compro fio de cobre de lítio, eu não compro nada disso, tampa de bueiro, eu não compro. Então, lá eles não encontram nada, eu vou embora. Porque a polícia está dando muito em cima disso. Se ninguém comprar, outra coisa que eu falo, a droga. Tá? Eu acho muito, assim, errado, lógico, o usuário não é traficante, mas o usuário está, digamos assim, incentivando o tráfico. Porque eu sou comerciante. Se faltar cliente, eu quebro. Eu não duro um mês. Daqui o mês que vem eu estou de portas fechadas. Né? Eu vendo madeiras. Se eu não tiver cliente, eu quebro. É a mesma coisa eu penso. O tráfico é um comércio, como o meu. Só que o meu é legal e ele é ilegal. Se não houver cliente, quebra. É porque Então, os primeiros não são vendidos, Afrânio. Primeiros são dados. Aí depois que você não, está viciado, já eu sei era. que há um problema social nisso, mas se houvesse um modo, eu não sou eu que vou inventar esse modo, porque eu não estudo isso, mas está dentro da minha capacidade, de quem usa, quando for pego em flagrante, tá? Dá um susto. Hoje tu vai dormir na delegacia, só para ver aquele ambiente de delegacia, etc. Não para abrir processo, não, eles dão um susto, para que a pessoa abra os olhos, olha aonde eu estou me metendo. Tem que haver uma forma, não sei quem sou eu para dar essa forma aí, tá? Essa fórmula, né? Desculpa. Para combater também. Porque olha só, o comércio sem cliente não sobrevive. Tá? Se existir algum país no mundo que não tenha tráfico, que não, os habitantes não usem drogas, tenho certeza que lá não existe tráfico. Eu não sei se existe isso, né? Acho que é meio difícil, né? Difícil, no mundo inteiro. Difícil, hein? Difícil Mas, porque na pré-história eles já tinham descoberto coisas que eram alucinógenas. Então é muito difícil. Isso aí é uma coisa que correu o mundo.
Os próprios índios usam ervas alucinógenas. Né? Que memória, hein, Elias? Lembrando lá da pré-história, hein? É só estudar história, pô. Entenderam o que eu falei, né? O comerciante só sobrevive com o cliente, não é isso? Então, uma forma de ajudar um pouco, que está demais o negócio, está demais mesmo, talvez, sei lá, estudar uma forma de combater também na ponta de cá, que isso é combatido da ponta de lá. Eu não entendo disso. Né? Tem que ser pessoas que realmente tenham, né, como fazer isso, fazer alguma coisa nesse ponto aí também. Eu não sei se você é da mesma época, mais ou menos a mesma idade que a minha. Então, há muitos anos atrás, eu lembro que eu era nova, eu devia ter uns 20 e poucos anos, ou um pouco menos. Tinha várias propagandas que mostravam como é nocivo a droga. Tinha uma que aparecia o garoto comprando droga. Aí, daquele dinheiro, ia retrocedendo até chegar onde o bandido compra uma arma com aquele dinheiro. E o que acontecia? A mãe desse menino que comprava droga era morta num assalto com aquela arma. Entendeu? Essa propaganda ficou muito na minha cabeça. Eu era muito jovem. E tiraram essa propaganda do ar, dizendo que era muito violenta. Mas é a realidade. Né? É a realidade. Eu me lembro dessa propaganda porque me chamou muito a atenção. E eles tiraram do ar dizendo que era muito violento. Eu acho que não tem nada mais violento do que uma família destruída pela droga. Né? Não tem. Mas se você pensar em sociedade, você não pode também escancarar a coisa desse jeito, porque agride um pouco a imagem, agride mais do que a palavra, né? Às vezes, essa propaganda. Sim, por isso que tiraram do ar. Então, assim, as pessoas talvez não estivessem preparadas para essa propaganda. Talvez hoje, se a propaganda fosse hoje, ela não causasse tanto espanto quanto em tal época, entendeu? Afrane, eu vou jogar para vocês aí a pergunta 645, que eu amo essa pergunta. Quando o homem se acha, de certo modo, mergulhado na atmosfera do vício, o mal não se lhe torna um arrastamento quase irresistível? Adoro essa pergunta, gente. Arrastamento, sim. Irresistível, não. Então, qualquer pessoa pode resistir. Se falando de vício, eu considero vício o roubo, para mim, é um vício, né? Porque depois você começa, você não consegue mais parar. A droga é um vício, né? Falar mal dos outros é um vício. Acho que quase tudo que a gente faz que é um vício é um arrastamento, sim, mas não é irresistível. Se a gente não quiser, a gente não faz. A gente tem opção, mas a gente tem a opção. E a gente tem que repetir isso várias vezes até a gente conseguir colocar na cabeça da gente que a gente não precisa ser levado de roldão, porque todo mundo faz isso, eu vou fazer também. Nós estamos chegando num tempo, eu estou falando sério, porque é a realidade que eu vejo ao meu redor. Aqui perto de mim tem muito adolescente no meu prédio e tudo. Jovem, agora já são jovens, já deixaram de ser adolescente. Todo mundo fuma maconha. Todo mundo fuma maconha. Entendeu? A avó não sabe, o pai não sabe, a mãe não sabe, mas eu sei, entendeu? Então é uma coisa assim, é um arrastamento? Não, eles não, acho que eles não sabem mesmo. É um arrastamento? É um arrastamento, mas não é irresistível, você pode resistir, ele não é uma coisa que você seja assim, é obrigado a fazer isso, se você não fizer isso, vai morrer. Não, você vai morrer também se você fizer isso, entendeu? Então, só para botar a cabeça para pensar. É isso aí, gente. Deu a hora. Semana que vem a gente continua no ódio. Pensamos hoje. Sim. Vai vir um duelo. O duelo é a minha parte preferida. Vocês um dando tabefe no outro aí. Não, mas eu nunca penso nesse duelo do tabefe. Eu penso no duelo pessoal. Quando eu leio essa parte do Evangelho, eu sei que existe o duelo do tabefe, entendeu? Mas como eu não sou chegada a um tabefe, eu penso no duelo pessoal. No duelo que a gente
vive dentro de casa com os nossos próprios entes queridos dentro de casa. Né? São vários duelos, são vários duelos. Nós, né? Quando a gente faz alguma coisa, vê um remorsos, que é um duelo. Sim, sim. Vai. Tá? E aí por diante. Tá? Alguém mais quer comentar alguma coisa?